Gravando. 1, 2, 3. Salve, salve, macacada. Estamos começando aí um projeto novo. Espero que vocês gostem. Já avisa aí nos comentários. A gente vai começar a fazer agora esse pós-jogo, né, gravado no dia seguinte, no máximo 2 dias depois do jogo. A gente vai fazer um apanhado de como foi o jogo, mostrar alguns lances, talvez, uma coisinha ou outra, do que a gente achou da partida. E a gente vai começar hoje falando sobre Ponte Preta 1, Sport 0, jogo que foi ontem, né, no dia da gravação. Hoje é dia 8/9, o jogo correu ontem, dia 7, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso. A Ponte Preta foi a campo com o seguinte time: Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches, Arthur, Wesley Fraga, Felipe Amaral, o Alisson, Elvis, Fecinho e Luca. Esse foi o time da Ponte. E o time do Sport foi a campo com Saulo, Eduardo, Sabino, Chico, Lucas Hernandes, Giovanni, Luciano Jubá, Ronaldo Henrique, Fabinho, Kaique Rodrigues e Wagner Love. Esse foi o time do Sport no jogo de ontem, em que a Ponte venceu por 1-0 com esse gol do Luca. Gol que surgiu de um pênalti, que foi analisado pelo VAR, e você acompanha agora pelas lentes da Ponte TV. Sobre o jogo de ontem, e aproveitando, já até falando sobre os números da partida, né? Segundo o site SofaScore, a Ponte teve 37% de posse de bola, enquanto o Sport teve 63%. 12 finalizações para a Ponte, 18 finalizações para o Sport, 6 finalizações no gol da Ponte e 4 finalizações no gol do Sport. Talvez daí um pouco a diferença aí até no placar. Existe uma dúvida se o gol do Sport foi corretamente anulado, né? Porque parece que segundo a central do apito, o juiz mandou a partida seguir antes da checagem do gol. E também teve um pênalti para a Ponte que não foi marcado, um pênalti em cima do Fecinho, que foi pênalti e não foi marcado. Mas fora as polêmicas de arbitragem, a Ponte não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo, é importante salientar isso. Eu acho que até ficou claro, né, na coletiva do Hélio após o jogo. A Ponte não conseguiu imprimir a sua maneira de jogar, né? A Ponte tem esse jogo de volume, esse jogo de marcação-pressão, marcação alta, né? E não conseguiu imprimir isso contra o Sport porque catou um time que tem exatamente as mesmas características. O Sport é um time que joga muito compacto, joga com linhas altas, explora muito a velocidade pelo fato de ter 2 jogadores rápidos e o Wagner Love que fica enfiado no meio dos zagueiros, né? Isso deu muito trabalho para a defesa da Ponte, esse posicionamento do Wagner Love, porque ele fica no meio dos 2 zagueiros e aí um zagueiro não sabe, fica aquele deixa que eu deixo, né? Principalmente o Matheus Silva ontem sofreu muito na marcação com o Wagner Love. O Fábio Sanches mais uma partida excelente, tanto é que foi eleito
pelos torcedores da Ponte Preta, o melhor em campo. Mas ontem foi um jogo que, dessa sequência de jogos que a Ponte tem feito em casa, né, dessas 6 vitórias, né, talvez o único time que jogou com uma postura diferente e que dificultou muito para a Ponte impor sua maneira de jogo, eu acho que foi esse jogo contra o Sport, né? Se a gente pegar Náutico, Operário, Vasco, o Derby, o jogo contra o Bahia, foram times que a Ponte conseguiu se impor um pouquinho mais seu estilo, né? Alguns jogos melhores, outros nem tanto, mas esse último jogo contra o Sport foi muito difícil para a Ponte encaixar sua maneira de jogar, muito pela maneira como o Sport joga, que se olhar até meio que se espelha com a maneira que a Ponte joga, porque o Sport ele também joga numa formação parecida com é um 4-3-3, mas um 4-4-2. A diferença é que o Sport tem 2 atacantes, né? A Ponte ela tem 3 volantes, né? Então é esse 4-4-2 no lado da Ponte e um 4-3-3 no lado do Sport. Mas a movimentação é meio parecida, porque tem um meia centralizado e um atacante pichotado, né? Que fica enfiado no meio da defesa. E por sua vez, 2 jogadores de velocidade que deram muito trabalho para a Ponte, muito trabalho para a defesa. A Ponte que logo no começo do jogo perdeu o Igor Formiga, né? Ele teve uma luxação no ombro, né? E aí entrou o Norberto. Foi aos 36 minutos de jogo, né? O Igor saiu para entrar o Norberto. E no segundo tempo também a Ponte voltou com algumas alterações, né? Saiu o Arthur, que também sentiu, e depois o Amaral pelo cartão amarelo, o Luca para a entrada do Ribamar, excelente notícia o retorno do Ribamar, e a saída do Alisson para a entrada do Bruno Alves, ali já mais num momento de tentar talvez conseguir um pouquinho mais o controle do jogo, porque a Ponte foi dominada no Majestoso, né? O Sport teve mais a bola, finalizou mais vezes, trocou mais passes, teve mais escanteios, enfim, o Sport foi superior numericamente em tudo. A Ponte conseguiu o resultado mediante mais uma excelente partida do Kaique, né? O Kaique deu umas mancadas ali com os pés, né? Mas por sua vez com as mãos ele foi muito bem e salvou a Ponte ali em pelo menos 2 ou 3 lances. Contou com a sorte de uma bola que bateu na trave e com a sorte de uma bola que foi para fora, num bom cabeceio ali já no finalzinho do jogo. Mas a Ponte até teve algumas oportunidades que não soube aproveitar. Teve uma bola com o Alisson, teve um pênalti não marcado, teve alguns escanteios ali que levaram algum perigo, né? A Ponte sempre muito perigosa na bola parada, né? Desde que o Alves chegou. É um jogo para a Ponte entender que se realmente passa ainda pela cabeça da Ponte, que eu acho que não é o caso, mas por algumas coisas que o Hélio falou na coletiva e que alguns jogadores falaram depois do jogo, se realmente passa pela cabeça da Ponte brigar na parte de cima da tabela, ali num G8, não estou nem falando de G4, estou falando de acesso, brigar ali num G8 por aí, a Ponte vai ter que saber jogar contra esses times também, entendeu? Porque agora a Ponte enfrenta alguns times que estão nessa parte de cima da tabela. E, por exemplo, joga com o Ituano, que está beirando esse pedaço já no próximo jogo, e depois pega o Londrina. O Londrina nesse momento está ali em 5º colocado, ali brigando diretamente pelo G4. Então a Ponte vai ter que saber jogar com times que também gostam de jogar, que é o que não vinha acontecendo até então. Eram times mais reativos,
Fora de casa, inclusive, a Ponte tem sofrido muito por isso, de jogar contra times reativos. E em casa, até então, tinha se dado bem com times jogando dessa maneira. Enfrentou um time que jogava com uma maneira bem parecida com a dela, mas o que vale, no fim das contas, é o resultado, é a entrega, é a garra. Jogadores, por exemplo, o Fraga saiu extenuado de campo, fez uma excelente partida. O Fábio Sanches, disparado, melhor em campo. O Amaral, mais uma boa partida. O Alisson, mais uma boa partida. O Kaique foi decisivo para a vitória. Enfim, fica o registro da entrega e da boa atuação de alguns jogadores, mas fica o alerta de que o sistema do Hélio, como a gente já tem visto algumas vezes, precisa ter um pouquinho mais de variação, principalmente quando joga fora de casa, que a Ponte tem sofrido bastante, e também quando jogar contra times que também gostam de ter a bola no pé, né? Que é uma característica da Ponte, que fugiu completamente, como a gente viu, né? No fim do jogo, o Sport teve 63% da posse de bola, enquanto a Ponte só 37%. Beleza? Esse foi o pós-jogo do MacaCast. Comenta aí o que vocês acharam do jogo, se vocês viram alguma coisa além do que a gente viu. Comenta aí se vocês gostaram desse formato, dá sugestão, vê aí o que a gente pode melhorar. Curte, se inscreve no canal, compartilha, e lembrando sempre que todo o conteúdo do MacaCast é um oferecimento do Odog. Segue os caras nas redes sociais. Odog, cachorro quente excelente, de altíssima qualidade. Beijo, até a próxima e tchau, tchau.